Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos receber em nosso programa o vereador George Luiz de Oliveira, do PMN. Ele vem falar para a gente a respeito de duas comissões especiais de investigação, as quais ele preside. Uma é a CEI da Sanepar, que vai investigar aí o cumprimento do contrato da Sanepar com o município de Ponta Grossa, e outra a CEI dos grandes devedores, que vai avaliar aí as dívidas das empresas que mais devem para o município de Ponta Grossa. Jorge também fala com a gente a respeito da sua atuação como líder do governo na Câmara Municipal e da sua pré-candidatura às eleições de 2014, as eleições deste ano, para deputado estadual. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques dessa semana. Começamos com um destaque que aconteceu nesta sexta-feira aqui em Ponta Grossa, que foi a oficialização da entrega de 475 casas populares do residencial Jardim Panamá. Casas aí financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, entregues pelo prefeito Marcelo Rangel à população. Teve a participação também da senadora Gleisi Hoffmann, que é pré-candidata aí do PT ao governo do estado. A senadora também veio prestigiar, já que os recursos aí e a construção das casas é feita em parceria entre a prefeitura e o governo federal. Um evento que foi bastante prestigiado, e o que mais importa nessa questão, além da questão política que envolveu esse ato, também aí realmente dar condições para que essas 475 famílias possam realmente ter o seu lar, ter a sua casa própria, que é o sonho aí de qualquer família, ter o seu lugar para educar seus filhos, enfim, para viver. Esses residenciais, né, que estão sendo entregues, como esse do Jardim Panamá, recentemente outros foram entregues, como o Jardim Itapuá, por exemplo, fazem com que Ponta Grossa seja uma das cidades do país que mais tem recebido aí investimentos do programa Minha Casa Minha Vida na área da habitação, na área da moradia, tanto que aí no ano passado a presidente Dilma Rousseff esteve em Ponta Grossa na entrega de casas populares, né, vindo prestigiar aí a nossa cidade, tendo em vista esse aporte financeiro de casas através do Minha Casa Minha Vida, que vem financiados aí através da Caixa Econômica Federal. Outro destaque desta semana, um destaque não tão bom, mas pelo lado negativo, é que uma empresa, sabe-se lá por quê, uma empresa aí paranaense da área da saúde veio a atrapalhar os planos do prefeito Marcelo Rangel em colocar em funcionamento a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento do Santa Paula, que vai funcionar conjuntamente aí com o Projeto PAI, o Pronto Atendimento Infantil. Essa empresa entrou com um recurso via judicial e conseguiu uma liminar aí suspendendo a licitação para a contratação da empresa que vai prestar os serviços de saúde dentro da UPA. Causou estranheza, segundo o prefeito Marcelo Rangel. Ele estava muito entristecido, muito indignado também com a situação na última quinta-feira. Por quê? Porque a licitação estava para ser aberta e as empresas que estavam concorrendo passaram por etapas. Várias etapas foram sucessivas e nesta quinta-feira, seria a última etapa. Essa empresa que entrou com esse recurso não participou das etapas anteriores, ou seja, ela não teria condições de vencer a licitação. Mesmo assim, ela entrou, era um direito da empresa, mas fica a dúvida aí, será que teve uma articulação política por trás? Será que foi interesse escusos, interesses obscuros por trás dessa questão? Ficou essa pendência aí no ar. Realmente não seria aceitável saber que por
por razões aí políticas, por razões aí não de interesse público, viesse uma empresa fazer tamanha crueldade, eu chego a dizer, com a população de Ponta Grossa, que há muito tempo espera o funcionamento da UPA lá no Santa Paula, passa diariamente, vê aquela estrutura lá, mas infelizmente no passado não se foi previsto o recurso para contratar a empresa para prestar serviço lá. Neste momento existe esse recurso, existe essa previsão orçamentária, veio uma empresa aí de fora de Ponta Grossa e acaba atrapalhando a licitação. Porém, o prefeito Marcelo Rangel garante que o jurídico da prefeitura vai estar trabalhando forte para que a UPA passe a funcionar aí dentro de no máximo 40 dias. Logicamente que se nada vier a acontecer aí de mais grave, digamos assim, no processo licitatório, diante dessa liminar aí que foi concedida pela Justiça a essa empresa. Enquanto isso, a população aguarda aí o funcionamento da UPA, que vai vir certamente melhorar o sistema de saúde pública aqui em Ponta Grossa. Outro destaque, e aí mais em nível estadual, e também que interfere diretamente na eleição aqui em Ponta Grossa, na eleição mais precisamente a deputado estadual, é que estava previsto para a última segunda-feira o julgamento de uma liminar pelo Tribunal de Justiça do Paraná, uma liminar que tirou o conselheiro Fábio Camargo, o ex-deputado Fábio Camargo, que venceu a eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele está afastado por decisão judicial através de uma liminar. O TJ, o Tribunal de Justiça, iria avaliar essa liminar na última segunda-feira e, se a liminar fosse mantida, uma nova eleição na Assembleia Legislativa do Paraná seria feita para eleger aí o novo conselheiro do Tribunal de Contas. Diante disso, se isso viesse a ocorrer, o deputado pontagrossense Plauto Miró Guimarães seria um dos favoritos aí, talvez o favorito para ocupar essa vaga. Porém, não sabe-se lá por quê, mas o relator desse processo no TJ entrou em férias. E o processo ficou parado, não teve aí a relatoria, não teve o julgamento e vai se prorrogar, vai se arrastar aí mais um tempo no Tribunal de Justiça aí do Paraná. Com isso, a decisão do deputado Plauto Miró Guimarães, como não poderia ser diferente, é de que vai realmente ser candidato à reeleição, candidato aí a deputado estadual, à reeleição em outubro deste ano. Já começam as articulações, portanto, do deputado Plauto para vir aí a pleitear o seu 7º mandato na Assembleia Legislativa, ele que hoje ocupa a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, que é o cargo aí que faz a administração da secretaria, administração dos recursos, enfim, que toca realmente a estrutura, a máquina da Assembleia Legislativa. O deputado vai pleitear este novo mandato, caso alcance êxito nessa nova eleição, nesta eleição deste ano. Muito provavelmente o deputado Plauto será candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, uma vez que o atual presidente, o deputado Valdir Rossoni, será candidato a deputado federal com grandes chances aí de vir a se eleger em 2014. Enfim, vamos acompanhar. O fato é que se muitas pessoas esperavam que o deputado Plauto pudesse ingressar no Tribunal de Contas com uma nova eleição na Assembleia, essas pessoas poderiam vir a ser candidatas caso o deputado saísse de cena. Aí não vai acontecer mais, o deputado Plauto candidatíssimo pré-candidato no momento, mas lá a partir das convenções será candidato a deputado estadual novamente. Esses foram os destaques deste bloco. Na sequência a gente volta com a entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira, ele que é presidente da SEI da Sanepar, presidente da SEI dos Grandes Devedores, líder do governo na Câmara Municipal e também aí corregedor-geral da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Vem falar pra gente a respeito das atuações dentro dessas comissões. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.
Entrevista. O programa Doc.com está de volta, agora na entrevista dessa semana com o vereador Jorge Luiz de Oliveira, do PMN. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os telespectadores do programa Doc.com. Boa noite, Eduardo. Pois é, vereador, você multitarefas, multifacetas na Câmara Municipal, além de líder do governo, vice-presidente da Câmara, presidente da SEI, da Sanepar e da SEI dos grandes devedores. E também da SEI, da comissão interna, da comissão de obras também comissão está... de obras e corregedor-geral da Câmara. E corregedor-geral da Câmara. É. Bom, diante de todas essas particularidades aí, vamos começar falando da SEI e da Sanepar. Por quê? Porque no início desse ano, a Ponta Grossa passou por um momento de falta de água, de dificuldades no abastecimento de água aqui na nossa cidade. Passamos por um rodízio. Logicamente que foi um período que, sem chuva, né, de estiagem, um dos maiores dos últimos tempos, mas há quem diga que não era para sofrer tanto quanto sofreu a cidade, ainda mais uma cidade como Ponta Grossa, que está aí almejando um grande desenvolvimento com a atração de indústrias aqui para a nossa cidade e não pode pecar em coisas básicas como é o fornecimento de água e energia. O que se deu aí a levar a criação dessa SEI da Sanepar e também como que estão os trabalhos nesse momento? Primeiro dizer a todos os telespectadores que não foi simplesmente esta situação pontual que aconteceu este ano. Tem outras situações que envolvem e motivaram a Câmara Municipal a criar esta comissão especial, sobretudo de coisas que ficaram para trás. Dizem que o povo tem memória curta, eu acredito que não, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos percebendo que as coisas que estavam, de certa forma, esquecidas, elas continuam vindo à tona. Então aquele rompimento daquele tubo lá no Pitangui... Certo, que também fez um estrago grande. Fez um estrago grande, a cidade ficou também desabastecida e nós conseguimos, assim, laudo técnico de que aquilo, a Sanepar não estava preparada para enfrentar aquele tipo de situação. E pior do que isso, o volume de água jamais romperia. Foi verdadeiramente falha, teve falha humana ali. E teve falha de planejamento da Sanepar, que não tinha aquela peça, e teve que mandar fazer aquela peça. Ou seja, uma única peça prejudicou todo o abastecimento da cidade. Ou seja, nós percebemos que a Sanepar não tem um planejamento bem definido para Ponta Grossa, ela não tem uma previsão para os próximos anos do que verdadeiramente vai investir aqui no município. Falam de forma genérica, mas pontualmente o que vai ser feito para evitar o caos no abastecimento de água quando nós tivermos períodos de estiagem como tivemos esse ano. Agora, nós não podemos todas as vezes colocar a culpa em São Pedro, como foi feito esse ano. Não, porque o que verdadeiramente aconteceu é que a cidade de Ponta Grossa cresceu muito nos últimos anos, isso todo mundo sabe. É uma das cidades que mais crescem em todo o estado do Paraná e no Brasil. É uma das cidades que mais cresce. É uma das cidades que mais recebeu unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. É uma das cidades que mais está se industrializando. E tudo isso, consequentemente, faz com que as pessoas que moram na zona rural venham para a cidade. E pessoas também oriundas de outros municípios da região dos Campos Gerais, do Paraná e do Brasil venham morar em Ponta Grossa. Por isso a nossa população vem crescendo assustadoramente. E o pior que daí algumas situações, algumas demandas em função desse crescimento desacelerado e sem planejamento algum, vai uma hora explodir. Então, o que nós queremos saber da Sanepar? O que foi feito prevendo este crescimento da cidade? O que foi feito, por exemplo, hoje nós estivemos inaugurando mais de 470 casas no Jardim Panamá, ali do ladinho do Lagoa Dourada. O que foi feito lá? Está passando a rede de água, já tem água. Sim. Mas veja bem, você vai ampliando a rede, vai ampliando a rede. É claro que daqui a pouco vai começar a faltar água.
Nós sabemos que a Sanepar tem um planejamento para tirar água aqui do nosso Tibagi para abastecer Curitiba. E não tem um planejamento para abastecer o município de Ponta Grossa, que está à mercê, pura e simplesmente, da represa Alagados e do rio Pitangui. E, Jorge, o contrato, né? Muito se fala que a Sanepar não investiu o tanto quanto deveria, o quanto está previsto em contrato aí firmado entre a empresa e o município. Vocês já têm um norte de como isso aconteceu, se realmente isso é verídico? É verdadeiro, infelizmente. Nós, inclusive, pedimos o faturamento da empresa nos últimos 10 anos aqui no município, o que ela vem arrecadando mais precisamente nos dias de hoje. Qual é a perspectiva de arrecadação para os próximos anos? A questão dos investimentos. Nós queremos saber centavo por centavo que foi investido no nosso município nos últimos anos também, depois da renovação do contrato que se deu há algum tempo atrás aí. E tudo isso, se não me falha a memória, 10 anos atrás. Então tudo isso nós estamos fazendo vir à tona com essas informações que vamos receber. Já sabemos, por exemplo, que a Sanepar não cumpriu com o contrato onde diz que a empresa deveria repassar 1% da sua arrecadação bruta para a Agência Reguladora de Águas do município de Ponta Grossa. E dinheiro esse justamente para investimento em preservação ambiental. E esse dinheiro não foi repassado 1%, mas deduzindo impostos, deduzindo COFIS, deduzindo uma série de outros impostos, e o dinheiro que chegou no Aras foi um dinheiro muito pequeno. Nós sabemos também que a Sanepar, no contrato que nós fizemos, e eu inclusive ajudei a confeccionar, não cumpriu em cobrar 50% apenas da prefeitura e dos próprios públicos. Ou seja, todos os próprios públicos deveriam pagar 50% do valor da água apenas, assim como as entidades sociais que estão pagando a água em dia, estão pagando pelo valor cheio. A lei também, o contrato último que foi feito aqui em Ponta Grossa, contempla justamente que essas entidades sociais pagassem somente a metade da tarifa. Então são uma série de situações e de problemas que vêm se arrastando e que nós precisamos dar uma resposta rápida para a sociedade. Você falou da Aras, né? A Aras, a Agência Reguladora de Água e Saneamento, foi criada justamente para fiscalizar. Uma das funções, talvez a principal da Aras, é fiscalizar as ações da Sanepar. Agora, com a saída do vereador Júlio Killer da Câmara, licenciou para assumir a Secretaria de Assistência Social, assumiu o suplente Delmar Pimentel, que era o presidente da Aras. E, como o Júlio fazia parte da comissão, o Delmar herdou essa vaga. Como que vocês viram essa questão? Ele pode colaborar? Como que vocês viram essa entrada do Delmar na SEI da Sanepar? A entrada do vereador Delmar na SEI da Sanepar é muito bem-vinda pela experiência acumulada e pelo conhecimento que ele tem dentro da Agência Reguladora de Águas. De qualquer forma, a agência também, de certa forma, em todo esse contexto da investigação, ela também passa por esse processo de investigação. E nós perguntamos ao vereador Delmar se não haveria nenhum tipo de constrangimento da parte dele, porque nós vamos apurar tudo o que aconteceu na Aras, desde que ela foi criada até agora. Ele falou que não tem problema nenhum e se prontificou a nos ajudar. E ele tinha a prerrogativa de não aceitar e poderia ser promovido uma eleição para uma plenária, para o 5º membro para fazer a composição da SEI. Mas o vereador Delmar resolveu ele mesmo assumir essa tarefa. Foi muito bem-vindo, como disse e repito, e espero verdadeiramente que ele tenha muito a acrescentar e a agregar, trazer um pouco do conhecimento adquirido ao longo desses anos também e fazer com que esse nosso trabalho tenha um final feliz, como teve quando foi feita a renovação do contrato com a Sanepar. Na verdade, não foi de todo ruim o contrato. A Sanepar fez um investimento na questão de esgoto, apesar que esgoto eles querem investir mesmo, porque esgoto é só colocar os tubos
cobra-se 50% a mais no valor da tarifa de água, e então eles investem porque sabem que a lucratividade é garantida, né? Retorno imediato. Retorno imediato. Então, mas nós procuramos fazer um contrato muito bem feito, e eu tenho certeza absoluta que com alguns ajustes aí, e fazendo com que a Sanepar verdadeiramente cumpra com as suas obrigações, talvez a própria Sanepar possa continuar tocando o serviço aqui em Ponta Grossa. Caso contrário, nós vamos sugerir, nós vamos exigir do prefeito Marcelo Rangel que encampe a Sanepar, que a municipalidade, que o município de Ponta Grossa venha a administrar esse serviço, ou então que no mínimo seja feita uma gestão compartilhada entre a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da ARAS, com a Sanepar. Agora, a municipalização ela não é descartada. Não é descartado. De maneira alguma. E o contrato poderia ser rompido? Teria alguma indenização? O contrato para que se haja a municipalização? Ou esperaria-se vencer esse contrato e depois municipal? Não, o contrato é longo. O contrato é longo, então nós dependemos aí de um tempo muito grande aí, que tem muita gente que não vai ver esse final de contrato chegar. A verdade é essa, demanda ainda bastante tempo. Quantos anos, você lembra? Algo em torno de 15 anos ainda. Então nós não podemos... Foi 25 ao total. Então nós não podemos de maneira nenhuma correr este risco. Então o contrato pode sim ser renovado, pode. Não tenha dúvida que pode, porque ele tem agora uns aditivos e coisa e tal. Como ele pode ser rompido nesse momento por insatisfação do cliente, que é a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, certo, e a população como um todo. Existe isso no contrato, uma cláusula que fala de questão de satisfação do cliente? Tem tudo isso. Nós vamos, inclusive, através do requerimento da Câmara Municipal, nós pedimos o contrato, pedimos todos os documentos que fazem parte desse contrato, que é um contrato bastante extenso, para que nós possamos verdadeiramente chegar num acordo para saber se a Sanepar tem sido boa verdadeiramente para Ponta Grossa ou se nós deveremos tomar uma atitude de forma imediata. Mas se for o caso de uma encampação, não tenha dúvida que isso deve acontecer muito em breve. Nós não vamos esperar contrato nenhum vencer. A questão de indenização, tudo é discutível na Justiça. Claro que a Prefeitura terá que indenizar, mas terá longos anos para pagar, pode ter um outro parceiro, pode envolver PPP, a parceria público-privada, pode perfeitamente estar dentro de todo esse contexto da administração desse serviço aqui para o nosso município. Tá certo, então, Jorge, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando de outra SEI que está em trâmite na Câmara Municipal, que é a SEI dos grandes devedores aqui da nossa cidade. Portanto, não saia daí, a gente volta já já, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Vereador, falávamos da SEI da Sanepar no bloco anterior, você preside também a SEI dos grandes devedores, que teve ênfase depois da divulgação da lista, com 9 empresas que têm, segundo a Prefeitura, maiores dívidas com os cofres públicos. Como está a condução dessa SEI na Câmara Municipal? Bom, primeiro gostaria de dizer que eu não entendi ainda por que 9. Eu penso que deveriam ser divulgados o nome de todas as pessoas, ou de nenhuma. Mas, de qualquer forma, não quero polemizar, mas quero dizer que quem deve para o município de Ponta Grossa tem que pagar. Agora, tem gente que deve, sabe que deve, reclama, esperneia e pior do que isso, pasmem os senhores, as senhoras, as pessoas que nos assistem nesse momento, que tem empresa que teve o seu nome divulgado e ao invés de criar vergonha na cara e pagar o que deve, ainda vai na justiça querendo uma indenização por ter tido o seu nome divulgado. Então é uma verdadeira barbaridade que está acontecendo. Tem empresa que deve 5, 6 milhões de reais e está querendo 10 de indenização. Ou seja, além de não ter pago, de ter sonegado no passado, ainda quer arrancar mais dinheiro
não é do prefeito, não é da prefeitura, é de vocês que nos assistem nesse momento. Então, penso eu que todas as pessoas deveriam pagar as suas dívidas e aí sim, se por um acaso se sentiu lesado por ter tido o seu nome divulgado, entra na justiça. Ou no mínimo faz o depósito em juízo, né? Claro, no mínimo. No mínimo. Agora, existe o questionamento de algumas empresas, que eu não gostaria de citar o nome de nenhuma delas, mas existe o questionamento, tem empresa que diz que está passando por bitributação, que está discutindo isso na justiça, diz que tem um valor da dívida penhorado, um valor garantido através de um imóvel. Foi o advogado de uma das empresas que falou. Se isso é a verdade absoluta, eu não sei. De qualquer forma, o que foi dito. Aí está correto. Ele não concorda com a dívida, diz que houve tributação, mas deu um imóvel em garantia da dívida, então está completamente correto. Agora, vamos aguardar a decisão judicial. Com relação aos demais, alguns podem ser até que não devam tudo isso. Tem alguns que pode ser que devam até mais do que aquilo que foi divulgado. O fato é que para ter segurança, eu recomendei ao prefeito municipal que seja contratada uma auditoria, uma empresa terceirizada, para fazer uma auditoria nessas contas da prefeitura, nessas contas a receber. Porque existe uma grande dúvida ainda. Tem suspeitas de que tenha mais gente devendo muito dinheiro para a prefeitura. E o banco de dados da prefeitura, ele é muito arcaico. Então nós precisamos modernizar os sistemas. Por isso que uma empresa de auditoria hoje seria fundamental para que nós pudéssemos dar uma resposta exata para a população. Eu não posso dizer com segurança que aquela empresa que foi acusada de dever 1 milhão, se verdadeiramente ela deve 1 milhão. Pode ser que ela deva mais de 1 milhão. Pode ser que ela deva 900 mil. E é uma grande diferença, 1 milhão de reais para 900 mil, são 100 mil reais de diferença. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. E quem tem condições de fazer isso não são os vereadores indo lá ver documentos. E nós também não precisamos e nem somos obrigados a acreditar em tudo aquilo que a prefeitura nos repassa. Então, nós temos que ter a responsabilidade de ir até as últimas instâncias e até as últimas consequências para ver verdadeiramente quem está com a verdade. E neste caso especificamente, repito, o prudente seria contratação de uma empresa de auditoria. Não custaria muito para o município essa contratação? Pela prefeitura, até mesmo pela Câmara Municipal. Você me pergunta se gastaria muito. Isso. Existe uma coisa chamada custo-benefício. Se você conseguir verdadeiramente organizar as coisas daqui para frente, que coisas tais como essa não aconteçam mais, que não se cobre uma conta depois de 5, 10 anos, que se cobre como tem que ser cobrado. Não pagou em um ano, no outro ano está na dívida ativa. E no mesmo ano que for para a dívida ativa, já vai para o Poder Judiciário. Aí, esses grandes devedores, que fazem refis em cima de refis, que ficam sempre esperando o refinanciamento de dívidas, pagam uma ou duas, aí não pagam mais, porque sabem que daqui a pouco vai ter mais um refis, e eles vêm novamente refinanciar a dívida, só para não ir para o Poder Judiciário, só para não ter a cobrança judicial. Nós vamos acabar com essas manobras desses empresários mal intencionados, que graças a Deus são poucos, mas existem aqui no município de Ponta Grossa. Então o que vai se gastar, eu não sei se vai se gastar muito ou se vai se gastar pouco. Nós precisamos saber verdadeiramente o que vai se gastar. Aí sim, para poder fazer uma análise e dizer se vale a pena ser feita essa auditoria, dependendo do valor que for cobrado, ou se não vale a pena. E o que essa auditoria iria significar? Só para esclarecimento desses 9, aí é muito pouco. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos deixar a prefeitura modernizada, precisamos deixar a prefeitura preparada e, sobretudo, a prefeitura saber exatamente o que ela verdadeiramente tem a receber. Jorge, mudando um pouco de assunto, você ocupa também a posição aí de líder de governo na Câmara Municipal, uma Câmara aí com 23 vereadores, né? Depois que foi aumentado de 15 para 23, essa é a primeira legislatura. Lá atrás foi 21, mas agora ficou um bom tempo aí com 15 e agora 23. E uma Câmara que tem
uma oposição mais incisiva em cima do governo municipal, aí com o levantamento de questões a cada sessão, diariamente, né? Como lidar com isso? Você tem contato direto aí com o prefeito Marcelo Rangel? Tem alguma estratégia de defesa na Câmara? De defesa, que eu digo, dos projetos que interessam ao Executivo? Na verdade, tem alguns projetos que não existe a menor possibilidade, mesmo que o vereador que faz oposição, porque tem vários tipos de oposição. Tem aquela oposição que, se você perguntar para o cidadão, se perguntar para o vereador por que ele é oposição, ele nem sabe verdadeiramente o que quer dizer oposição. Tem uns que não sabem. Ah, senhor, oposição por quê? Só porque sou. Não sei, só porque sou. Esta é a verdade. E tem lá uns 2 ou 3 que são assim. Mas, de qualquer forma, a população os elegeu, nós temos que, não é nem que respeitar, mas temos que suportar. E a Câmara ficou chata, ficou desagradável com 23 vereadores. É muita gente, é o palco das vaidades. Isso é muito ruim. Se coloca as questões, muitas vezes pessoais, em primeiro plano. E isso é muito ruim para a cidade, isso é muito ruim para a população. Agora, nós procuramos administrar, procuramos ter uma boa relação com os vereadores da base de governo e também com os vereadores da oposição. E nós sabemos quem é quem exatamente, e nós sabemos como tratar e como lidar com todas as situações, porque a experiência nos permitiu estar te contando isso. Com 10 anos de experiência da Câmara Municipal, a gente sabe muita coisa. Então você conhece muitas vezes o vereador, a vereadora só pelo olhar, a maneira como ele fala, entende? Então nós procuramos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, defendendo aquilo que nós podemos defender dentro da Câmara também e fazendo o nosso trabalho. É uma função ingrata, é uma função difícil essa de líder de governo, porque hoje em dia eu desconheço algum prefeito que esteja bem nas pesquisas de opinião pública. Aqui em Ponta Grossa eu não tenho números exatos, o prefeito diz que os números são bons, mas bom é 70%, 80%, e hoje não tem nenhuma prefeitura, não tem nenhum prefeito com esse índice de aceitação, não é só em Ponta Grossa, no Brasil inteiro, porque as coisas estão difíceis e cada vez está mais difícil você ser... Está difícil governar, administrar. Está difícil governar, está difícil administrar, está difícil ter captação de recursos. Você veja que um município igual Maringá tem uma arrecadação 3 vezes maior que a nossa de Ponta Grossa e a população quase igual. Então é difícil. A arrecadação de Maringá é mais de R$1 milhão, de Londrina 1.700.000. E aqui 1 bilhão, né, e 700 mil. Aqui, milhões, e aqui nós não passamos dos R$500 milhões o orçamento. Então é muito difícil. Aí você vai fazer uma comparação com municípios como Londrina e Maringá, eu prefiro Ponta Grossa toda a vida, mas se você for fazer uma comparação, Londrina e Maringá foram cidades planejadas, são cidades novas, são cidades que não têm déficit de habitação, não tem déficit de pavimentação asfáltica. Aqui, nós, para chegarmos num nível aceitável no quesito pavimentação, nós vamos levar muitas décadas ainda. Se os prefeitos continuarem sucessivamente cumprindo com as suas metas de quadras de asfalto, mesmo assim nós vamos levar muito tempo para chegar num nível aceitável. A nossa cidade tem essa característica que é dela e nós temos que nos adaptar a cada dia a esta realidade. Uma cidade que cresce, uma cidade que tinha 50, 60 mil veículos há menos de 10 anos atrás e hoje tem mais de 170 mil veículos na sua frota. E o que foi feito pela mobilidade urbana, o que foi feito, Vicente Machado dobrou de tamanho, ficou mais larga? Lógico que não. A Baduno Táxi ficou mais larga? Lógico que não. O que nós temos que fazer? Ter criatividade, descentralizar serviços, temos que fazer tudo o que for possível para que nós não passemos também a viver um verdadeiro caos, inclusive na questão do trânsito na cidade. Mas a nossa cidade é uma cidade difícil de administrar. Por isso o prefeito Marcelo Rangel, que estava preparado, tem tido ações pontuais interessantes, e os próximos 3 anos ele tem aí para
tentar deixar a cidade melhor do que ele pegou. Tá certo, então, Jorge, vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente volta aí finalizando essa entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Portanto, não saia daí, a 2 minutinhos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora no último bloco da entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Bem, vereador, nessa questão de liderança de governo, como a gente estava falando no último bloco, ela muitas vezes coloca em situações ali até delicadas, né? Tendo que defender algum projeto, alguma ideia do executivo que não sempre, mas de vez em quando, ela até vai de encontro aí, né, com a opinião popular, e, enfim, com o que as pessoas esperam da Câmara Municipal, de maneira mais aí a regra geral, né, de maneira que as pessoas pensam como os vereadores deveriam votar. Porém, algumas sessões atrás, se eu não me engano, até nessa segunda-feira ou na quarta-feira da semana passada, teve um dia aí que o líder do governo foi mais um dia de opositor na Câmara Municipal, que o vice-prefeito, o ex-vereador, o vice-prefeito, atual vice-prefeito, Dr. Zeca Hadi, não compareceu aí à Câmara, dar algumas explicações que os vereadores achavam pertinentes, né, de algumas questões aí que envolvem a atuação dele como médico, né, como vice-prefeito. E eu lembro de críticas suas ao vice-prefeito e também de uma concordância sua aí com o ex-líder da oposição, hoje também membro da oposição, que é o vereador Pietro Arnaud, e nessa questão das dívidas aí do município, que se não responsabilizar aí quem divulgou a dívida, né, de repente os cofres públicos podem sofrer lá na frente, né? Foi uma opinião dada pelo Pietro que você também chegou a concordar. O que aconteceu nesse dia? Foi pontual? Algum atrito com o governo? Não, absolutamente. O que acontece é que nós não somos obrigados a concordar com tudo. No caso especificamente do vice-prefeito, o Dr. Zeca, José Carlos Hadi, ele vem sofrendo muitas críticas dentro do parlamento, dentro da nossa Câmara Municipal. E eu não concordo que a pessoa só apanhe e não vá se defender. Então, na qualidade de líder do governo, eu convidei o Dr. Zeca para ir até a Câmara. Como ele não foi, agora nós resolvemos convocá-lo. Porque eu também quero saber, afinal de contas, por que o ônibus da saúde, que não é um programa do governo federal, nem do governo estadual e tampouco do governo municipal, ele existe, só tem um ônibus e só o Dr. Zeca trabalha nele. É um ônibus eleitoreiro, é um ônibus já com vistas às eleições do mês de outubro. O Dr. Zeca estaria sendo privilegiado pela prefeitura, com ônibus pago com o nosso dinheiro do contribuinte, para começar a fazer campanha desde já? Eu quero saber. Eu, particularmente, não concordo que o Dr. Zeca seja candidato a deputado estadual, nem federal, nem a nada em outubro. Afinal de contas, eu fui, vereador Júlio Killer, vereador Mainardes, fomos os grandes defensores de que o vice-prefeito, na nossa chapa, encabeçada pelo prefeito Marcelo Rangel, fosse o Dr. Zeca, que existiam outros nomes, inclusive do secretário de Planejamento, que é o João Ney Marçal. E aí? O Dr. Zeca vai abandonar a prefeitura, a vice-prefeitura de Ponta Grossa? Todas aquelas propostas que foram feitas de que o Dr. Zeca iria acompanhar a saúde do município de perto, era tudo mentira? É isso que nós queremos perguntar para ele. Ele vai deixar a prefeitura sem vice-prefeito? À mercê de quem for o próximo presidente da Câmara Municipal? Que pode ser qualquer um dos vereadores. E o vice-prefeito, no caso de êxito, que também tem uma coisa, não quer dizer que o Dr. Zeca vai ser candidato, que ele vai ganhar a eleição. Mas se conseguir êxito, vencer a eleição, Ponta Grossa fica sem vice-prefeito
E em qualquer falta do prefeito Marcelo, o presidente da Câmara assume. Está certo isso? Eu, no meu ponto de vista, não. Aqui o doutor Zeca é um jovem ainda, é um homem que tem condições de ter uma carreira política brilhante, mas não julgo ele com o direito de trair a população pontagrossense saindo candidato a deputado estadual. Ele tem que cumprir com a obrigação dele lá na vice-prefeitura. O meu desejo, verdadeiramente, é que ele fosse o secretário da saúde do município, e se não for o secretário, que o Irildo continue como secretário, mas que o doutor Zeca esteja diariamente dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dando a sua assessoria, passando a sua experiência, comandando a saúde do município de Ponta Grossa, que é o que ele sabe fazer, e eu tenho certeza absoluta que ele vai acabar se sensibilizando e vai acabar fazendo exatamente isso. Jorge, como está a relação, aproveitando essa questão, falando da relação com o governo, já que você é o líder do governo, como está a relação com o prefeito Marcelo Rangel e também com o deputado Sandro Alex, que vem a ser o irmão aí do prefeito? O deputado Sandro Alex é uma pessoa que eu pouco vejo, eu não tenho muito contato com o deputado Sandro Alex e, não, sinceramente, ele tem viajado bastante, ele fica mais fora de Ponta Grossa do que aqui em Ponta Grossa, ele viaja muito para Ortigueira, para Telêmaco Borba, né? Mas eu não tenho visto o Sandro nem sequer para falar agora da eleição de outubro, eu ainda não conversei com ele. E o Marcelo, nós temos uma relação boa, politicamente falando. As coisas que eu não concordo, eu falo para ele, porque eu acho muito ruim que só os puxa-saco de plantão vão lá e passem a mão na cabeça do prefeito e falem só aquilo que ele quer ouvir falar. Ah, como é que está esse prefeito? Por mais que saiba que não está indo bem, para não desagradar o prefeito, não, está tudo lindo e maravilhoso. Não pode ser assim. O prefeito, qualquer prefeito precisa ter pelo menos 2 ou 3 conselheiros, pessoas que olhem no olho e falem a verdade. E eu sou uma dessas pessoas e muitas vezes sou mal compreendido. Muitas vezes o prefeito não aceita algumas coisas que eu falo, mas ele já me conhece, ele sabe exatamente como é que eu sou. E eu não tenho nenhuma amarra, eu apenas apoiei o Marcelo, mas não dependi dele para ganhar a minha eleição para vereador. Eu não devo nenhum favor ao prefeito Marcelo Rangel. Ao contrário, ele sim para mim, porque eu ajudei também, fui uma das peças que verdadeiramente ajudou a fazer a diferença na eleição dele, até porque a diferença foi de 1.500 votos. Então, mas eu não estou cobrando conta nenhuma, eu só estou dizendo que essa autonomia, essa liberdade que eu tenho, eu não vou perder por nada, por absolutamente nada. Então eu falo aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, defendo o governo municipal como ninguém defende dentro da Câmara, e assim eu pretendo continuar até perto das eleições, quando devo me licenciar dessa função de líder do governo, até porque como estarei em campanha, eu penso que eu não vou ter muito tempo para cuidar dessas demandas do governo municipal dentro da Câmara. Jorge, você então hoje é pré-candidato, com a certeza de que vai ser candidato aí a partir de julho, depois das convenções. Na verdade, a nossa ideia é de aproveitar essa experiência acumulada ao longo desses 10 anos, depois de ter cumprido 2 mandatos inteiros e a metade de um já, nós conseguimos a nossa eleição para deputado estadual, porque afinal de contas, Ponta Grossa precisa de renovação, inclusive. Nós temos hoje 2 deputados, às vezes é um só, às vezes é meio deputado e em algumas ocasiões não temos nenhum. E a nossa cidade perde muito com essa falta de representatividade. Perde recursos para a segurança pública. Inclusive, eu estou com um projeto que eu vou trazer a Ponta Grossa nas próximas semanas, juntamente com o deputado federal Fernando Francischini, o qual eu vou fazer um trabalho aqui em Ponta Grossa, da questão da segurança. Ponta Grossa, tolerância zero. Nós vamos buscar recursos do governo federal e vamos apresentar um projeto para os clubes de serviço, para a sociedade organizada de uma forma geral, eu juntamente com o deputado Fernando Francischini, porque do jeito que está a nossa segurança não dá
para continuar. Não estou direcionando nenhum tipo de crítica às forças policiais da nossa cidade, e sim ao governador Beto Richa, ao secretário de Segurança Pública, que infelizmente não mandam para Ponta Grossa aquilo que é de direito de Ponta Grossa. Mais policiais, mais armamento, mais condições de trabalho, e que não falte as coisas mais dentro do batalhão, como faltou há pouco tempo atrás até ração para os cavalos. Resolveram colocar cavalaria aqui e esqueceram de comprar comida para os cavalos. Esse tipo de coisa nós não podemos mais permitir que continue acontecendo no estado do Paraná e, sobretudo, aqui na nossa cidade de Ponta Grossa. Então, eu tenho esse projeto de segurança pública para buscar verbas junto ao governo federal. Inclusive, conversei com a senadora Gleisi hoje, que vai nos ajudar também nessa empreitada. Conversei na semana passada com o senador Álvaro Dias, que também vai nos ajudar nessa empreitada. O que nós não podemos mais, Eduardo, população de Ponta Grossa, é cruzar os braços e esperar a boa vontade de algumas autoridades locais e do governador Beto Richa. Nós temos que ir à luta e tentar, por outra via, conseguir os recursos necessários que nós precisamos para a segurança pública e para algumas outras áreas também. Só para deixar claro, então, vai ficar na liderança do governo até o momento em que se iniciar a eleição, a campanha eleitoral. Talvez eu saia da liderança do governo bem antes, porque quando começar já as conversações, as reuniões, que já deve acontecer já nos próximos meses, penso que talvez em abril mesmo, agora no mês de abril, ou no mais tardar em maio, eu devo estar deixando a liderança do governo e deixar o prefeito Marcelo Rangel para passar essa liderança para quem ele bem entender, né? E eu vou continuar, obviamente, fazendo parte da bancada governista, mas não mais como líder do governo, porque o líder do governo eu acabo tendo que dispor de um tempo muito grande, que nesse período pré-eleitoral, no período eleitoral, eu não vou ter essa condição. Tá ok, então, Jorge. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Doc.com, falando de todos esses assuntos que envolvem a seara ali da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Estou sempre à disposição. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a direção aqui da TV Vila Velha, agradecer a você, agradecer a equipe de produção e, sobretudo, agradecer as pessoas que assistiram esse programa desde o começo ou pegaram só um pedaço, apesar que tem reprise, né? E dizer que nós estamos aí à disposição dentro da Câmara Municipal para qualquer tipo de reclamação. E se não quiser ir até a Câmara Municipal, eu sou o tipo do vereador que atende a domicílio, é só nos telefonar, que com certeza estaremos indo na sua casa para tentar atender a sua reivindicação. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Você quiser rever o nosso programa, estará disponível na semana que vem no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Estará disponível lá, assim como estão todas as outras edições do programa Doc.com estão no nosso canal no YouTube. Você quiser mandar uma sugestão, falar com a gente, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. Você pode mandar aí sua sugestão de entrevista, sua reclamação, enfim, interagir com a gente. Também as notícias aí de Ponta Grossa e região, principalmente da área política, da área de cotidiano aí da nossa cidade, você confere diariamente no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Lá você encontra informações interessantes também a respeito do dia a dia da nossa cidade aqui de Ponta Grossa e também de municípios da região. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.